Então tá, sexto ano, tá gravando. Então a gente vai lá. O Roberto chegou. Bom dia. Vamos lá, então. É, Vamos lá. Primeira pergunta. Como é conhecida a unidade básica formadora do sistema nervoso? Ou seja, o sistema nervoso, tudo que tem no nosso sistema nervoso é formado pela união dessa estrutura. Quem são? Neurônio. Os Neurônio. neurônios. Tia, eu vou abrir o Word, calma aí, tia. Isso aí. Os neurônios são a unidade básica formadora, tudo, né? Todos os órgãos, inclusive os nervos, eles são formados todos pela união de neurônios, certinho. A segunda, de que forma o sistema nervoso age no nosso organismo? Coordenando nossas ações e reações, Coordena regula nossas nossa ações e interação com o ambiente e, junto com o sistema endócrino, coordena os demais sistemas do corpo. Isso aí. Então, a gente pode, de uma maneira resumida, dizer que ele funciona, né? Coordena nossas ações e sensações. Isso aí, a gente pode dizer isso de uma forma bem resumida, Tia, né? eu posso falar Coordenando. depois, ok? Pode, deixa eu só terminar só um minutinho. Tá. A gente pode dizer que é coordenando, né, as ações, né, organizando as ações do nosso organismo, tá? Ou fazendo nosso organismo trabalhar de uma forma harmônica, organizada, coordenada, tá? Oi, Julita, fala, Sô, vai lá. Eu botei assim, tia. O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Então, você pode sublinhar, Sofia, esse finalzinho, tá? Tá. Que ele vai ter a função, né, de captar os estímulos, produzir as respostas, organizar esse finalzinho, tá bom? Tá bom, então, tia. Tudo ok na 1 e 2? Posso ir para 3? Sim. Então, vamos lá. A terceira. O que entendemos por impulso nervoso? O que é um impulso nervoso? São conexões estabelecidas entre um neurônio e outro. Isso aí, o impulso nervoso, né? Tia, eu não sei se É a não tá certo. conexão, peraí, só um minutinho, Nicolas. É a conexão ou a passagem de um impulso, de um estímulo nervoso de um neurônio para o outro. Fala, Nicolas. Eu não sei se tá certo, mas é quando um neurônio recebe um estímulo de algum órgão dos sentidos. Isso. Só que eles falaram de outra maneira. Eles falaram que é a passagem, né? De um neurônio para o outro. Tá. Mas é a mesma coisa. O impulso É que eu não nervoso. coloquei, tio, a passagem. Eu coloquei assim, ó. Impulsos nervosos são conexões estabelecidas entre um neurônio e outro. A conexão é exatamente isso, é essa passagem, essa transmissão, tá. Então, o impulso nervoso, né, é a passagem, a transmissão, a conexão entre os neurônios, que vai ser de um órgão até o sistema nervoso, levando esse estímulo, tá? Tá certo. Tá, tia. Número 4, essa é fácil. Como é que é o espaço que existe entre os neurônios? Como é que é chamado? Sinapse. Sinapse ou fenda sináptica, Sinapse. é a mesma coisa, isso aí. Sinapse ou fenda sináptica, tá? É a mesma coisa. 5. Os neurônios são células Peraí, que tia. se tocam. Deixa eu aumentar isso aqui, que senão eu não consigo ler direito. Não. Tia, Oi. a 3, eu não sei se a minha tá certa, eu botei pouquinho. Eu botei um negócio, mas eu vou resumir o que eu botei. Eu botei assim: o impulso nervoso corresponde a uma corrente elétrica que se propaga pelos neurônios. Falei uma parte. Tá certo? Vamos botar, em vez de impulso elétrico, bota o nome de estímulo, fica mais fácil para interpretar, tá? Que são os estímulos que passam de um neurônio para o outro. Ou você bota entre parênteses, entendeu? Em vez de trocar, você bota escrito em cima pequenininho entre parênteses, que a gente entende por... o impulso nervoso, ele é transmitido por uma corrente elétrica, óbvio, né? A gente sabe disso. Muitas vezes a gente dá uma cotovelada em algum lugar, a gente toma um choque, né? Em vez de dor, a gente sente um choque quando bate com o cotovelo. Isso é uma prova viva de que o impulso nervoso ele é uma corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica é a maneira como ele é transportado no meu corpo, mas ele provém de um estímulo. Que estímulo foi esse? A
pancada, né, que provocou essa sensação. Então, em vez do estímulo elétrico, usa a palavra impulso elétrico, usa a palavra um estímulo, Então, né, ele, que aí então fica ele mais corresponde fácil. a um estímulo elétrico que se propaga, que se propaga pelos neurônios? Não bota a palavra estímulo elétrico, tira esse elétrico, bota só o estímulo, para deixar claro para você que é alguma situação que acontece. Dá choque, exatamente. Porque o que acontece, Ana Sofia? Nós somos formados por átomos. Tudo no mundo é formado por átomos. As células são formadas por átomos, tá? Esses átomos vão se organizando de maneiras diferentes, formando coisas diferentes. Mas tudo é carga elétrica, tem a carga elétrica, tá? Tanto que isso vocês só vão estudar. Eu não sei se vocês estudam isso no ensino médio, isso eu estudei na faculdade, né? Na parte de fisiologia, onde nós temos a parte de fisiologia estuda os íons. Íons são partículas muito pequenininhas, que a gente já falou, né? Que refletem as ondas de rádio, partículas elétricas. O nosso corpo também tem íons, por exemplo, sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio, o que é isso? A entrada de água nas células, ela depende disso, da bomba de sódio e potássio. Aí a gente vai ver que umas substâncias são positivas, outras são negativas, e elas vão se equilibrando. Então, na vida, tudo é formado a partir de partículas elétricas que entram em equilíbrio, e dependendo de como elas se formam, esses átomos formam diferentes substâncias. Vocês vão estudar isso em química, na tabela periódica, né? As substâncias que formam as coisas do planeta, que se combinam, formando diferentes coisas. Um exemplo para vocês, o carbono. O carbono, ele pode estar na forma de gás carbônico, mas os átomos de carbono, eles podem se arrumar formando moléculas diferentes, por exemplo, o grafite e o diamante são formados por carbono, vai depender de como eles se arrumam. Então, isso tudo vocês vão ver em química lá na frente, tá? Mas por que eu quero chegar aqui? Ao invés de usar, Felipe, a palavra estímulo elétrico, bota apenas estímulo, tá? Que fica mais fácil de entender que é uma coisa que acontece com a gente. Então, o impulso nervoso é a passagem de estímulos, né? Que acontecem. Quem chegou? Gustavo. Oi, Gustavo. A passagem de estímulos que acontecem de um neurônio para o outro, tá? Deixa eu dar a presença aqui do Gustavo. Acho que só a Laurinha que ainda não entrou. Tá? Peraí, tia, você tava falando da 5 ou da 4? Não, eu estava falando do Felipe da 3, tá? Tá. Então vamos para 5 agora. Os neurônios são células que não se tocam, mas, independentemente disso, os impulsos nervosos conseguem passar de um ou outro e seguir seu caminho até chegar ao sistema nervoso central, né? Ou seja, esse impulso nervoso. Como essa passagem ocorre? De forma bem simplificada. Então, como é que ocorre? Se o neurônio não se toca, existe uma fenda, um espaço, fenda sináptica. Como é que ocorre a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro? Através do quê? É uma palavrinha. Dos neurotransmissores? Isso aí, dos neurotransmissores, exatamente. Então, os impulsos nervosos, eles passam de um neurônio para o outro através dos neurotransmissores. Posso Os falar, tia? neurotransmissores são as substâncias que carregam. Pode, claro. Botei assim, Qual que os vocês estão? neurotransmissores, a gente tá na 5, Lucas. Botei assim, os neurotransmissores estimulam os dendritos de outro neurônio que passa a conduzir o impulso nervoso. Isso aí. Tá? Se você quiser botar somente pelos neurotransmissores, também está bem explicadinho. A gente entende que a passagem do impulso nervoso através da fenda sináptica acontece pelo neurotransmissor. Ele é como se fosse um barco. Neurônio está de um lado, neurônio do outro. São as margens de um rio. A água é a fenda sináptica. Para atravessar, precisa de um barco. Esse barco é um neurotransmissor. O neurotransmissor carrega, é a substância que faz a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Dúvidas até a número 5? Tudo ok? Ô, Eu tia, acho que sim. Oi? Posso ler mesmo? Pode? Peraí, vou ler. Peraí. Ocorre quando um neurônio recebe um estímulo vindo de algum órgão dos sentidos
abrir parênteses, dos olhos, das orelhas ou da pele, por exemplo, que percorrem rapidamente as partes dos neurônios, os dendritos, o corpo celular e o axônio. É pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para outro, fazendo o músculo se contrair para realizar um movimento ou fazendo a glândula eliminar um produto, secreção. Mas faltou aí você colocar o mais importante, né? Que essa passagem acontece através dos neurotransmissores, tá? Que é o mais importante para mim aí nessa pergunta, essa explicação. É como é que ocorre essa passagem? Através dos neurotransmissores, tá? Lucas, eu li aqui no chat, que você falou da experiência da lâmpada. Exatamente. Tem uma muito simples que a gente faz com as crianças. Hoje em dia é difícil de fazer porque a gente não consegue achar direito o pente. Mas antigamente tinha muito esse pente masculino, né? Que era um pente preto, bem comum. O plástico, quanto mais vagabundo for o plástico, melhor. E o cabelo não pode estar lavado, o cabelo tem que estar sujo. Aí você passa o pente no cabelo sujo e chega perto de uns pedacinhos picotados bem pequenininhos de papel, ele atrai esse papel, mostrando que a eletricidade do nosso corpo passou para o pente e atrai o papel. E existe, quando isso tudo acabar, se um dia vocês puderem ir, alguém aqui já foi no Museu da Light, no Centro Cultural da Light, ali na cidade, perto da Central do Brasil? Não? Não, mas já ouvi falar. É muito legal. Se você deixa acabar essa confusão toda, porque agora ele deve estar fechado. Mas tem um museu da Light, ele é muito. Eu já fui ano passado eu fui com a minha turma do município. As crianças eles ganharam um passeio, né, para lá. E aí tem esse centro cultural e tal, tem esse museu. Lá tem aquela bola, né, de vidro estática que você coloca a mão, aí o cabelo arrepia todo. É mó barato. Eu já fui, só que eu fui quando eu era muito pequena, no passeio da escola, eu não me lembro muito bem. Exatamente, é esse mesmo. Você bota a mão. Sim. Tem um negócio também que você coloca a mão, a pessoa tá que você dá choque. Dá choque, é o maior barato, exatamente. Você bota a mão, exatamente, você bota a mão, teus cabelos arrepiam, você absorve aquela energia. Você não sente o choque, mas se você botar a mão em alguém, a energia passa e dá choque na pessoa. Exatamente isso. É muito legal aquilo lá. Deixa eu ver por causa da nossa hora, por causa do recreio. Vamos lá. 6. Descreva a divisão do sistema nervoso central, eu comi um L, central e periférico. Então, o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula. E o periférico? Nervos cranianos e espinais. Deixa eu ler aqui. Peraí, deixa eu ver qual era aqui. Qual era mesmo o número que você tava? Eu tô na número 6. A divisão do sistema nervoso central e periférico. Botei assim, central, encéfalo e medula espinal. Periférico, é o conjunto de nervos. Aí você vai botar nervos cranianos e espinais. Tá. Nervos cranianos e espinais. Eu vou botar entre parênteses. Isso. A 7 é fácil. Diferença do ato reflexo para o arco reflexo. Qual é a diferença? Ato reflexo é o que acontece quando tocamos um objeto muito quente e rapidamente tiramos a mão. O movimento, isso aí. E o arco reflexo? O arco reflexo é a base dos atos reflexos. Eu botei isso. O caminho, isso aí. É o caminho que o impulso nervoso faz. Na PUC, lá tem também. Peraí que eu vou ajeitar aqui. Tá? Então, olha só, o ato reflexo, como você falou, né? Tirar a mão. O ato é o movimento. O arco é o caminho do impulso, que ele vai e volta, tá? Para que o ato reflexo aconteça. Então, ato, movimento, arco, caminho. Dúvidas nessa questão? Alguém? Tia, eu posso falar minha 7? Claro. Eu coloquei ato reflexo é a reação automática do organismo a um estímulo externo e arco reflexo é o caminho que o impulso nervoso percorre até o ato reflexo. Isso aí, certinho. Exatamente, tá?
Mais alguém? Pode passar para 8? Tia, não, é só para poder botar aqui na 6. É o conjunto de nervos cranianos para o outro? Espinais, Tá. tá? Pronto. Então, vou para 8, tá bom? Tá. De que forma os nervos atuam em nosso organismo junto ao sistema nervoso central? Olha só, a gente acabou de falar de ato reflexo, arco reflexo, caminho, né? O que os nervos fazem? Então, eles captam o estímulo e levam as respostas. Então, olha só, botei a mão, senti, captei o estímulo, queimei a mão. Aí levei a resposta o estímulo para o sistema nervoso, ele produziu a resposta, tá joia, Aninha? Aí ele voltou e me fez mover um músculo. Então, por aí a gente consegue entender como é que eles atuam em nosso organismo, junto ao sistema nervoso. Os nervos atuam como? Captando estímulos e levando as respostas produzidas pelo estímulo do sistema nervoso, tá? Quem quiser botar mais explicadinho, captando estímulos e levando para o sistema nervoso Tia, posso falar com você? levando as respostas. Pode, fala, amor. A 8 eu botei assim. Os nervos levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central e trazem de volta os comandos do encéfalo e da medula espinal para as diversas partes do corpo. Isso aí, certinho, tá? Joinha a resposta do Nicolas, tá? Que os nervos, então, eles captam os estímulos, né, e levam para o sistema nervoso central e voltam, né, com a resposta para todas as partes do corpo, certinho. Repete para mim, Nicolas, a sua resposta. Ela ficou super legal. Vai lá. Os nervos. Os nervos levam as mensagens de todas as partes do corpo para o sistema nervoso central e trazem de volta os comandos do encéfalo e da medula espinal para as diversas partes do corpo. Isso aí, trazem, né, de volta os comandos para as diversas partes do corpo, certinho. Deixa eu ver a seguinte. Diferenciar o neurônio sensorial quanto motor na atuação do ato reflexo. O nome já diz pra gente, sensorial deve ser o nervo que faz o quê? Sente. Que o sente, que capta o estímulo. E o motor? Peraí. Nervo sensorial, que recebe o estímulo da pele. E o motor? No motor, que recebe o impulso do neurônio de associação e a leva para o músculo. Então, a gente pode dizer que o neurônio, pelo nome, vamos lá, Su, vou fazer ele mais resumidinho para você, olha só. O que é então o neurônio? Ou a gente chama aqui de neurônio sensorial, tá? Mas isso aí, né? O neurônio a gente chama de neurônio sensorial, mas ele pode ser também chamado de nervo sensorial. Vocês vão achar os dois nomes, tá? Ou neurônio ou nervo. Por quê? Porque o nervo é formado por neurônios. Então, o que é sensorial é o que sente, é o que capta o estímulo. E o motor? O motor é o que produz o movimento, é o que vai ativar um músculo ou uma glândula. Né? Oi. Posso falar? Ok, tia. Pode. Tá, eu botei assim. O neurônio sensorial recebe os estímulos da pele. São eles os responsáveis pelos atos reflexos, ou seja, as reações imediatas. O neurônio motor, aparente, está situado na medula espinhal, aparente. Recebe o impulso nervoso do neurônio sensorial, passando pelo neurônio de associação, que o leva para o músculo, provocando os movimentos. Vamos resumir isso, Felipe, para ficar uma forma mais simples, que não adianta, assim, a gente bota aquele textão todo bem produzido, mas depois a gente, na hora de estudar, ainda mais que isso vai cair no teste, a gente acaba se enrolando quando a gente bota muita informação. Eu sou do tipo que eu prefiro saber pouco, mas saber bem o que eu
tô sabendo, tá? Então, vamos botar de uma forma bem simplificada. Assim, como eu falei para vocês, o que é sensitivo é o que sente, é o que capta o estímulo. O que é motor? É o que produz um movimento, ou vai ativar uma glândula ou um músculo, produzindo uma reação do organismo. Então, a gente pode botar que o que é sensitivo é o que capta e leva o estímulo. E o motor é o que vai produzir a resposta, acionando um músculo ou uma glândula. Tá ok? Que aí fica bem resumidinho, tá? Sensitivo, capta o estímulo e leva para o sistema nervoso central. E o motor é o que vai produzir a resposta, ativando um músculo ou um nervo. Tá bom? Que aí fica bem resumidinho, tá? Tá. Então, olha só, a atuação do ato reflexo, exatamente, o sensorial capta o estímulo e o motor vai provocar o movimento de um músculo, tá? A10, quais elementos formam o sistema sensorial? Sistema sensorial nada mais é do que, são o quê? Os sentidos. Os elementos que formam esse sistema sensorial vão ser o quê? Os nervos, né? Que vão trabalhar com o meu sistema nervoso e os órgãos que vão captar esses estímulos. Então, vai ser. Deixa eu te terminar só um minutinho, Ok. tá? Já vou deixar você falar. Então, seria o quê? Os olhos, a língua, o nariz ou cavidade nasal, a pele, né? O ouvido e os nervos dessas regiões que fazem a conexão com o sistema nervoso, tá? Fala, meu amor. Essa aqui eu não estava achando meio que no livro, então eu botei assim: é o olfato, tato, audição, visão e paladar. Isso aí. Os elementos que formam o sistema sensorial são os sentidos, os órgãos do sentido, tá? Isso aqui, ó, resuma tudo numa frase para você. São os órgãos dos sentidos, tá bom? Tá. Deixa eu ver aqui o Gustavo. Peraí que ele botou uma informação. Ah, que legal, Gustavo. Isso aí, tá? São os órgãos dos sentidos. Aí a gente resume pra gente isso aí, né? Que elementos formam o sistema sensorial? Uma maneira bonita de perguntar. Os órgãos dos Ou seja, sentidos. é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. São esses? Não, são os órgãos. Os elementos são os órgãos. Olhos, língua, nariz, pele, então o meu tá ouvido, certo. tá? São os órgãos. Que aqui eu coloquei tipo, olho também do lado. Tá? Os elementos deles são os órgãos dos sentidos, tá bom? 11. De que forma ocorre o trabalho do sistema nervoso junto com o sistema sensorial? Olha só, vou falar, e aí vocês falam de vocês se vocês tiverem diferente, com dúvida ou quiserem falar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui. O trabalho do sistema nervoso junto com o sistema sensorial. O sistema sensorial, ele vai captar, ele vai ter órgãos próprios para isso, para captar o estímulo e levar até o sistema nervoso para ele interpretar esse estímulo. Então, se eu estou vendo a figura de vocês, é porque o meu olho, né, da minha visão, do meu sistema sensorial, captou esse estímulo e levou para o meu sistema nervoso interpretar, tá bom? Então, vou repetir a resposta para vocês compararem e a gente poder tirar a dúvida. De que forma ocorre o trabalho do sistema nervoso junto com o sistema sensorial? O sistema sensorial, ele vai captar os estímulos e o sistema nervoso interpreta. Ou quem quiser colocar na ordem da pergunta, o sistema nervoso, ele interpreta os estímulos captados pelo sistema sensorial. Vamos lá agora, vocês. Ô tia, a minha ficou meio estranha, tá? Pode falar. Ficou assim: o sistema nervoso interpreta os impulsos, armazena informações e encaminha resposta para as glândulas ou para os músculos. Só que, tipo, eu não botei o começo. Você não chegou a botar o sistema sensorial aí nessa história, né?
Então, olha só, bota para mim isso, Nicolas, que na realidade é isso que eu estou querendo, tá? É como o sistema sensorial, ou seja, os sentidos trabalham junto com o sistema nervoso, tá? Não, Eles é porque, tipo, eu botei que o cérebro capta isso. E Eu não é bot... o cérebro que capta. Ah, Quem capta. não, eu, tipo, botei os. Cadê aqui? Deixa eu ver o que eu botei. Tipo, ele capta. Não, ele Ele capta os impulsos interpreta. nervosos. Não, aí é que tá. Quem capta os estímulos nervosos são os órgãos dos sentidos. Eles é que Ah, tá. captam. O cérebro, o sistema nervoso, ele interpreta, tá bom? O que você está levando para ele, o que o nervo está levando para ele. Então, por exemplo, a retina, que é o fundo do olho, ela nada mais é do que o nervo óptico. Ela é uma continuação. Meu braço é um nervo óptico. A minha mão é a retina. Aqui dentro está o meu globo ocular, certo? Então, olha só, nervo óptico e retina. A retina capta a imagem e envia pelo nervo óptico. Quem interpreta? É o cérebro. Então, a relação é que quem interpreta esse estímulo é o cérebro. O sistema sensorial ele é responsável por captar, né, esses estímulos, tá bom? Ah, tá. Mas eu botei aqui que o cérebro interpreta os Isso. impulsos nervosos. Captados pelo Captados pelos órgãos dos sentidos, tá? Tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Ô, tia, Oi. mas o sistema sensorial? O sistema sensorial nada mais é do que os sentidos, são os sentidos. Tá? Os sentidos, eles são organizados, chamados de sistema sensorial. Por que sistema sensorial? Porque eles sentem o ambiente. Então, eles são sistemas sensoriais, de sensação, tá? Mas são os sentidos. 12. Determine a função da retina, do cristalino e da pupila. A retina, eu acabei de falar, né? Que a retina, qual é a função dela? Ela vai captar a imagem e mandar para o sistema nervoso, né? Porque ela é uma continuação do nervo. Agora, e a pupila e o cristalino? Fala, Eduardo. Eu posso falar a minha 12? Claro. Tipo, inteira, a retina, cristalino, pupila? Pode. Retina eu coloquei, transforma o estímulo luminoso em um estímulo nervoso e envia ao cérebro as imagens a serem lidas. Certo. Cristalino, focaliza a luz que penetra na pupila e forma imagens na retina. Pupila, regular a quantidade de luz que passa para a retina. Isso aí, tá? Então, olha só. Posso falar como botei a minha depois? Pode. A pupila controla a entrada de luz, né? A retina, ela interpreta essa imagem, ela capta essa imagem, né? E manda para o cérebro. E o cristalino, ele vai fazer o foco, tá? Fala, Nicolas. Tipo, eu botei mais ou menos o que o Eduardo botou. Eu botei assim. Transformar o estímulo luminoso em um estímulo nervoso. Aí cristalino responsável pelo foco e acomodação visual. E a pupila regula a quantidade de luz que entra no olho. Repete isso para mim, só a sua retina. O que você botou? Retina. A primeira. Transformar o estímulo luminoso em um estímulo nervoso. Tá bom, pode ser. Mas você falou para mim com palavras bonitas, tá? O que seria captar a imagem, tá bom? Ela capta o estímulo luminoso que ela transforma em nervoso e manda para o cérebro. Ou seja, ela capta a imagem, que é o estímulo luminoso, e manda para o cérebro pelo nervo. O estímulo luminoso é a imagem? É a imagem, exatamente. Tá. Tá bom? O estímulo luminoso é a imagem. Por isso que é importante vocês tentarem responder com as palavras de vocês, para vocês poderem entender o que vocês estão falando. Você vê que você estava falando para mim estímulo luminoso, mas você não tinha noção de que isso era a imagem. Ô, tia. O estímulo luminoso, ele é a imagem que ela vai capturar e mandar. Felipe, olha só, eu acho que você botou informação demais aí. Não tem necessidade de tanta informação, que a estrutura é convergente, consistência gelatinosa. Eu só quero a função. A função do cristalino é o foco, né? Focar a imagem. A pupila, controlar a luminosidade, a entrada de luz. E a retina?
captar a imagem, que é o estímulo luminoso, e mandar para o cérebro, tá? Não precisa dessa informação, você descreveu toda a estrutura, basta botar a função, tá bom? Senão, depois, na hora de estudar, vocês ficam doidos. 13. Por que podemos afirmar que a audição é um sentido que, além de captar o som, né, ele tem outras funções? Por quê? A audição está relacionada com o equilíbrio do corpo, né, a região do labirinto, ele informa a informação do nosso corpo para o cérebro, tá? Então, a audição, ela vai além de captar sons, ela está ligada, ela tem outras funções, porque além de captar o som, ela vai ter a função de equilíbrio, tá certo? Alguém colocou diferente? Então, vou seguindo, tá? Por conta do horário. 14. Qual a relação existente entre o olfato e a gustação? Deixa eu ver. Tia, você estava na 13? Isso. Não, é porque eu vou falar rápido porque tá acabando. Eu falei assim, porque ela também faz parte também do equilíbrio do corpo. Isso aí. Lucas, como é que a gente consegue enxergar as coisas direito se cada olho a gente vê de um ângulo? Olha só, nós temos, né, visões periféricas, nós não enxergamos só a frente, eu estou olhando meu computador, mas eu estou vendo, assim, algumas imagens não nítidas, mas eu sei que tem coisas aqui do nosso lado, tá? O que acontece? Isso, cada um chega por um nervo diferente, cada olho tem seu nervo, mas aqui no sistema nervoso é um único centro, que ele junta as informações, e aí você vê uma coisa só, tá bom? Aqui o centro é um centro só, todas as informações chegam no mesmo lugar, tá? A 14, a relação entre o olfato e a gustação, que é o paladar, né? A relação é que o paladar, ele sente os sabores, mas quem vai produzir o gosto é o olfato, ou seja, eles trabalham juntos no sistema nervoso, produzindo o gosto do alimento, tá? Tia, eu botei uma coisa muito estranha. Tipo, eu acho que nem tá certo, botei assim, eles têm a faringe em comum. Não, é que aí você já botou a parte do sistema digestório, tá? Então. O que eles vão ter em comum? Como é que é o trabalho deles em conjunto? Eles trabalham juntos, né, no sistema nervoso, produzindo o gosto do alimento. Um vai saber se é doce ou salgado, o outro vai reconhecer pelo cheiro. E aí, juntos, eles vão produzir o gosto, tá? Então, a gente pode botar, Nicolas, que a relação entre o olfato e a gustação é que eles trabalham juntos no sistema nervoso, produzindo o gosto de um alimento, tá? Fornecendo para a gente o gosto desse alimento. Fala, Lucas. Não, é que assim, a gente precisa do olfato pra gente saber o gosto, né? Isso. Mas se a gente estiver gripado, muda o gosto pra gente? Você não sente o que você está comendo, você só sabe se é salgado ou doce, se é azedo. Só vai ter o trabalho da língua para identificar se a substância é doce, salgada. Mas o que você está comendo mesmo, seu cérebro não consegue identificar. Por quê? Como é que isso acontece, Lucas? Vamos lá, você é bebê. Você começa a se alimentar. Quando você começa a se alimentar, o ato de mastigar produz um bafinho que seu nariz capta. Então, ao mesmo tempo chegam as duas informações no teu sistema nervoso. A informação da língua, se aquilo é doce, salgado, azedo ou amargo, e o que você capturou com o nariz, aquele odor. E você, então, no teu cérebro, forma o gosto da comida. Então, se eu vendar seus olhos e colocar um chocolate, você vai saber que é um chocolate quando você mastiga, porque você vai sentir o doce, mas vai sentir o cheiro, e isso está memorizado. Agora, se você fechar o nariz, você só vai sentir o doce, mas você não vai saber se é o pudim ou se é o chocolate, você só sabe que é o doce. Por isso que quando a gente, às vezes, vai tomar um remédio muito ruim, a gente prende a respiração, porque aí você não sente aquilo. Aí o que você faz? Engole e sem respirar, bebe uma água para lavar a língua. Aí você tira aquele enjoo, né? Você diminui aquele gosto ruim que fica na sua boca, tá? Porque você não tem o trabalho Eu dos nunca entendi por que fazem isso.
para você não ficar com aquele gosto. Por isso que quando você está resfriado, quando está resfriado, você perde a fome. Além do enjoo que a própria virose dá, você não sente o gosto da comida, então fica sem graça você comer, né? Você tanto faz se você botar na sua boca um ovo cozido, um bife, um macarrão, é tudo igual, você só vai sentir o sal, tá? Agora já tô entendendo. E a número 15. As terminações nervosas livres são estruturas responsáveis por captar a dor. Elas estão relacionadas a qual sentido? Ao tato, tá? As terminações nervosas livres que captam a dor, elas estão relacionadas com o tato. A única diferença é que elas não vêm muito em cima, senão qualquer toque seria doloroso. Elas ficam um pouquinho mais abaixo. Dúvidas, amores? Que são 9h32, vocês vão achar? Eu vou fala, meu amor. A 14 eu botei rapidinho aqui. Eles trabalham juntos para formar o gosto do alimento. Certinho, tá isso aí. Trabalham juntos para formar o gosto do alimento, tá? A 15 é o tato, não é? O tato, isso aí. 15 é o tato. Mais alguém, amor? Tem alguma dúvida da matéria ou não que queira falar para a gente poder encerrar, para poder lanchar um pouquinho? Vou então encerrar a nossa gravação. Tia, Fala. a 15 eu perdi aqui para colocar a resposta. 15, tato. É o tato. Tato? Tato. Só isso, tá? Vou encerrar então aqui. Oi, pode falar. Uma